E se você quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até breve! Opa, você chegou agora? Só pegou o finalzinho? Ah, mas não tem problema. Não tem problema porque a gente pode voltar no tempo para você assistir as 10 coisas que você precisa saber sobre o direito do consumidor. E fala sério, como seria bom se quando a gente se arrependesse de uma compra ou da contratação de um serviço, fosse possível voltar ao passado e desfazer o negócio, não é verdade? Bom, a CHC Advocacia não pode te ensinar a ser uma pessoa que viaja no tempo, mas a gente pode falar tudo o que você precisa saber para garantir os seus direitos do Código de Defesa do Consumidor. E sem perder tempo, vamos logo às 10 dicas que você precisa saber como consumidor. Mas antes, eu vou te dar uma dica bônus, que seria a mãe de todas as dicas, que é se manter sempre atualizado com o conteúdo jurídico que nós produzimos aqui no canal da CHC Advocacia. Por isso, ativa o sininho da notificação e acompanha tudo que a gente tem para oferecer para você. Dica 1. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Quem nunca, alguma vez na vida, disse essa frase se arrependendo de algo, não é verdade? Já pensou? Pagar por um produto ou um serviço, rastrear ansiosamente todo o processo de entrega e quando finalmente recebe, ter a frustração de ver que não era bem aquilo que você estava esperando. Uma pedra aqui dentro. Mas vamos organizar essa linha do tempo e começar pelo começo. Quem pode exigir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Eu sei. Quem pode exigir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é o consumidor. Ah, garoto, muito bom, é isso mesmo. Mas quem seria esse consumidor? Consumidor seria quem consome a dor? Bom, às vezes isso pode até fazer sentido, tá? Mas para o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos e ou serviços como destinatária final, ou seja, para ela mesma utilizar, e não para revender ou utilizar em sua atividade principal, no caso de uma empresa. Um exemplo disso é a pessoa que adquire um celular de última geração que filma em 36K para utilizar no seu dia a dia. O que é diferente de uma pessoa que possui uma loja de eletrônicos e que adquire esse mesmo produto do fabricante, mas para revendê-lo. Mas ei, eu tenho uma empresa de pequeno porte, estou começando o meu negócio agora. Aí comprei uns produtos para revender, mas fui tapeado pelo fabricante. Quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor não rola para mim? Se eu soubesse, eu voltava era no tempo para nunca ter criado essa empresa então. Ei, acalma-te, jovem empreendedor. Esse tipo de situação já foi analisada pelos tribunais superiores do nosso país. Como muitos sabem, grande parte das empresas brasileiras são enquadradas como micro ou pequenos negócios. E como não possuem o mesmo poder econômico das grandes corporações, se essa regra fosse levada ao pé da letra, seria bem difícil que elas concorressem no mercado com grandes empresas. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a chamada teoria finalista mitigada. Mastigada? Mitigada ou aprofundada. Em resumo, existe a possibilidade de uma pessoa jurídica ser enquadrada como consumidora, mesmo, por exemplo, tendo adquirido um produto para o desenvolvimento de sua atividade fim, desde que seja comprovada a sua hipossuficiência, ou seja, que demonstre para o juiz, e isso deverá ser analisado caso a caso, que ela não possui as condições econômicas e ou técnicas necessárias para se portar como uma empresa consolidada no mercado perante o fabricante ou fornecedor do produto. Então, relaxa, não precisa voltar no tempo para desistir de ser empresário só por isso não, tá? Calma. Dica 2. Direito de arrependimento. Bom, agora que você já sabe quem pode ser enquadrado como consumidor, vamos imaginar que você adquiriu seu iPhone de última geração em um site, mas por engano ou por não ler todas as especificações do produto, quando a encomenda chegou, você se deparou com um Nokia 3310, que a coisa mais irada que possuía era o jogo da cobrinha. Em qualquer situação de fraude ou engano, você pode exercer o seu direito de arrependimento, que é uma prerrogativa dos consumidores. O consumidor poderá cancelar a compra já efetuada, ainda que tenha sido realizado o pagamento da mercadoria. Isso significa dizer que o negócio jurídico retroagirá ao seu status quo, anulando-se quaisquer reflexo à parte hipossuficiente. Como? Em outras palavras, significa dizer que a compra deverá ser anulada e todos os seus eventuais reflexos, ou seja, condições, garantias, pagamentos, deverão ser desfeitos, como se a compra não tivesse sido feita. É real, tipo uma viagem no tempo para desfazer a compra. Tá bom.
O direito de arrependimento poderá ser invocado até 7 dias após o recebimento da compra. Mas isso somente se aplica às compras realizadas em ambientes externos ao do estabelecimento comercial. Por exemplo, em compras realizadas pela internet, por telefone, em catálogos ou por intermédio de representantes comerciais. Isso porque quando a compra é realizada presencialmente, no próprio estabelecimento, presume-se que o consumidor teve a oportunidade de olhar o produto, verificar suas especificações e qualidades, verificando se tudo está conforme as suas expectativas. Ah, agora eu entendi! E aqui se encaixa a nossa dica 3. Pois as despesas de devolução do produto devem ser por conta exclusiva do fornecedor. Dica 4. Tipos de garantia do produto. Imagine que, em vez de receber erroneamente o vintage celular Nokia 3310, sua compra tenha saído de acordo com as suas expectativas e o iPhone de última geração tenha chegado em suas mãos, tudo de acordo com o que foi anunciado. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Quando você tenta ligar o aparelho, ele não liga. E após realizar todos os testes possíveis, você conclui que realmente o aparelho novo chegou com defeito. E agora, o que fazer? Usar a máquina do tempo e impedir que você do passado realize a compra novamente? Não se tem como prever todos os possíveis problemas que podem ocorrer em uma compra, não é mesmo? Extravios, avarias, defeitos de fábrica. Sempre poderá existir algo que foge do alcance do consumidor. E é por isso que a legislação brasileira estabelece 3 tipos de garantias que podem ser aplicadas conjuntamente às vendas realizadas no mercado de consumo, presencial ou virtualmente. E a primeira delas, que é obrigatória a qualquer venda, não podendo ser desconsiderada sob nenhuma hipótese, é a garantia legal. A garantia legal não depende da realização de contrato e obriga que o fornecedor responda por eventuais defeitos do produto em até 30 dias em caso de produtos não duráveis, como alimentos e bebidas, ou até 90 dias em caso de produtos duráveis, como, por exemplo, móveis, roupas, eletrônicos, Nokia 3310, que sobrevive a quedas de até 70 mil metros. Esses prazos se iniciam a partir do recebimento do produto. Contudo, eles podem ser alterados se for identificado a ocorrência de um vício oculto, que é um defeito que estava presente no produto desde o momento em que foi vendido, mas que era desconhecido pelo consumidor. Havendo um vício oculto, o prazo real de garantia deverá começar a partir da constatação desse problema, que era desconhecido, ainda que o tempo de garantia legal já tenha se encerrado. Exemplo. Você compra o tal iPhone de última geração sem qualquer garantia adicional e ele chega, aparentemente, em perfeitas condições. Após 4 meses de uso, ou seja, após os 90 dias concedidos pela garantia legal, o aparelho simplesmente para de funcionar. Então, você entra em contato com a assistência e eles constatam que se trata de um problema na bateria, que não foi instalada corretamente pela fábrica, ou seja, havia um vício oculto. Assim, o consumidor não deverá arcar com os reparos, podendo também exigir a garantia do produto nos próximos 90 dias seguintes ao retorno da assistência técnica. Repare que o vício oculto é completamente diferente do defeito decorrente de uso normal. No vício oculto, o problema já existia desde o momento da venda ao consumidor, só não era conhecido. Como segunda espécie de garantia, temos a garantia contratual, que é aquela oferecida pelos próprios fornecedores na venda do produto, estendendo o tempo oferecido legalmente. E a última espécie das 3 garantias é a garantia estendida, que é aquela que dilata o prazo da garantia legal ou contratual, sendo oferecida não pelo fornecedor, mas por revendedores diversos, adicionando um certo tempo de garantia ao produto. É aquela parte geralmente prestes ao momento de realização do pagamento, em que vem a mensagem ou um vendedor dizendo: Opa, olá, tudo bem? Você gostaria de estender a garantia do seu produto? Você não é obrigado a comprar a garantia estendida não, mas se eu fosse você, compraria. Já pensou? Vai que um produto caro desses quebra um dia após a garantia que você tem? Você sabe, hein? Tem lojas que praticamente jogam uma praga em você e no produto, né? Mas de fato, em certas situações, a garantia estendida pode ser aconselhável. E qual é a diferença entre a garantia contratual e a garantia estendida? A garantia contratual é complementar ao prazo da garantia legal. Digamos que você contrate uma garantia contratual de 1 ano. Sua garantia total na compra do celular de última geração não será de 1 ano e 3 meses, ou seja, 1 ano contratado mais os 90 dias de garantia legal.
Não. Se a sua garantia legal é de 3 meses, no caso de bens duráveis, a garantia contratual irá complementar o tempo necessário para se chegar a 1 ano, ou seja, mais 9 meses, para no final das contas ser um total de 1 ano. Já na garantia estendida, o consumidor paga um período adicional além do tempo que já é concedido por lei. Aqui sim, se você contrata uma garantia estendida de 1 ano, seu iPhone, por exemplo, estará protegido por 1 ano e 3 meses. Dica 5. Prazo para devolução do produto. Ei, qual é o prazo para assistência técnica devolver o meu produto, hein? Já faz 3 horas que eu deixei lá com eles e nada. Absurdo, meu irmão! O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo das assistências técnicas é de 30 dias. E em caso de não cumprimento, o consumidor poderá solicitar 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E 3. O abatimento proporcional do preço. Dica 6. 6? Melhor assim? 6. Todo mundo sabe que é 6. Vamos imaginar que a assistência não devolveu o aparelho no prazo e que você optou por receber a quantia paga. Ei, quero mais não, viu? Me dê meu dinheiro de volta, me dê. A galera da CHC Advocacia diz que eu tenho esse direito. Opa, mas é claro, se a galera da CHC Advocacia falou, tá falado. Vamos devolver o seu dinheiro que foi pago sim. Mas eu vi aqui que a sua compra foi por cartão, não é mesmo? Então vamos realizar o seu estorno. Pode ficar tranquilo. Mas, mais uma vez, a vida é uma caixinha de surpresas. Imagine que a empresa continua assim, fazendo as cobranças das parcelas, mesmo tendo você pedido o cancelamento de tudo e até devolvido o produto. Ah, danada! E agora? Ó, céus, o que devo fazer? Você pode pagar para não ter o risco de ter seu nome negativado. Pagar algo que eu não devo? Calma! Nesses casos, efetuando o consumidor o pagamento de cobranças indevidas para evitar o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito ou a incidência de altos juros na fatura do cartão de crédito, haverá o direito de ser restituído em dobro. Por isso, guarde todos os comprovantes, porque assim a empresa não sairá impune dessas quantias cobradas indevidamente e pagas indevidamente por você. É o que chamamos de repetição de indébito. Dica 7. Suspensão de serviços de internet, telefonia e TV a cabo. A nossa 7ª dica de hoje tem como fundamento a Resolução 426 de 2005 da Anatel. Você sabia que uma vez por ano, desde que o consumidor esteja em dia com as suas contas, poderá solicitar a suspensão do serviço pelo prazo mínimo de 30 dias e máximo de 120 dias? E isso sem que a paralisação implique no cancelamento do contrato. Dica 8. Direito de exigir o cumprimento da oferta. Agora imagine que um consumidor está passando em frente a uma loja de máquinas do tempo, de propriedade de um senhor simpático e de longas madeixas albinas. Great Scott! E aí ele vê o anúncio de venda de um incrível carro / máquina do tempo, DeLorean. E nesse anúncio é dito expressamente que o preço da máquina está com 50% de desconto. You gotta see this thing in the dark. Pow! Awesome. Então, o consumidor entra na loja, decide comprar o DeLorean, mas na hora de pagar, o preço era outro. E aí, o simpático senhor diz: Eu me confundi. Achei que estivesse em 2055, que é quando eu irei vender esse tipo de máquina com 50% de desconto. Hoje, eu só vendo DeLorean com 5% de desconto e nada mais. It's the ultimate movie car. Esqueceu-se, porém, o simpático senhor que no presente está vigente o Código de Defesa do Consumidor. Assim, se havia informação na vitrine do desconto de 50% no preço real da máquina, seria direito do consumidor exigir que a compra fosse realizada com base naquelas condições. Mechanically, it's a little rough. Dica 9. Direito de acesso à gravação dos atendimentos pelo saque. Judite. Já pensou se o consumidor, nesse caso, tivesse visto o desconto apenas depois de ter realizado a compra? Ou seja, queria comprar a máquina, entrou na loja, efetuou o pagamento com seu cartão de crédito e quando saiu, viu o desconto que não foi aplicado na sua compra.
Ao reclamar, o consumidor ouve do vendedor: Eu não posso fazer nada. Se quiser reclamar, consumidor, procure o serviço de atendimento ao consumidor. Você então liga para o saque e, após ser sacaneado, tendo que esperar horas e horas para resolverem o seu problema, tem uma resposta positiva, lhe sendo dito que o problema será resolvido. Porém, como alguém esperto e devidamente inscrito no canal da CHC Advocacia, você pede a gravação daquele atendimento, mas... Senhor, nós não podemos estar concedendo as gravações do nosso atendimento, senhor. É para a sua segurança, senhor. Não, mas é pra minha segurança que eu quero a gravação. Não, senhor. A empresa entende que a sua segurança é não estar recebendo a gravação, senhor. Jamais, de jeito algum, de modo algum, eu vou querer que o senhor fique inseguro, senhor. Então, após pedir um minutinho para a atendente, enquanto pega um travesseiro, pressiona contra a cara e grita para descarregar sua raiva sem ofender ninguém, você retorna e explica que, desde 2008, é garantido aos consumidores o direito de receber da empresa a gravação de seus atendimentos pelo saque. E, pelo bem ou judicialmente, a empresa será obrigada a fornecer sim. E ainda é bom informar para a empresa tão preocupada com a sua segurança que ela é obrigada a guardar a gravação telefônica pelo prazo mínimo de 90 dias. E ainda que nos casos dos demais registros telefônicos, como por exemplo o tão famoso protocolo, esse prazo é de no mínimo 2 anos. Como a força, como o direito está com você, nessa situação a empresa envia as gravações por e-mail ou por qualquer outro meio e dá tudo certo. Dica 10. Prazo para cumprimento de obrigações. Para finalizar as nossas 10 dicas, e sabendo que algumas empresas do passado, do presente e do futuro se negam a informar prazos necessários para cumprirem as suas obrigações, vamos esclarecer alguns pontos. Imagine que você comprou seu DeLorean, deu aquela rebaixada, colocou umas rodas aro 30 e saiu por aí, feliz da vida, viajando pelo tempo. Decide então ir até o ano de 2034 para ver a goleada de 8-1 do Brasil em cima da Alemanha. É isso mesmo, iremos nos vingar. Após o jogo, porém, você tenta dar a partida no seu carango, mas ele não pega. Percebe que em volta só tem torcedores alemães e preferem não arriscar e pedir que eles empurrem, o carro. Mas ao mesmo tempo se desespera, pois, para o bem das leis da física, precisa retornar para o seu tempo real. Por isso, vai na oficina mais próxima. Chegando lá, pedindo urgência para o mecânico do futuro, ele diz que há um problema na válvula SAP da tecla X do radiador botânico, que pode ser consertada sim, mas não tem como estimar um prazo para a conclusão do serviço não. Imediatamente, você faz uma pesquisa na internet, afinal, em 2034, teremos internet 49G gratuita em todos os locais e se certifica que o Código de Defesa do Consumidor ainda está vigente. E lá, você encontra expresso que essa atitude do mecânico constitui uma prática abusiva. Afinal, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, deixar de estipular o prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, parado em frente a uma oficina, procurando uma solução, exija já o seu direito de previsão do serviço. Bom, agora que explicamos que não precisa voltar no tempo para desfazer compras que geraram um arrependimento ou dores de cabeça para você, afinal, o Código de Defesa do Consumidor pode te ajudar nessa, eu vou indo para o futuro, rever esse jogaço da Copa de 2034. Mas antes, eu te pergunto, curtiu o vídeo? Curtiu que eu sei. Então, literalmente, curte, compartilha ele com todos os seus contatos. E se quiser ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até breve! Que faz? Esperar o cara da chegadinha passar. Claudinha tá dormindo aí. Hã? Viu o quê? 2.